Netune 10 da Rossi. Segundo disparo. Airsoft é um esporte que eu adoro e às vezes eu dou uns belos tiros. E às vezes eu morro também. Morto! Morto! Ele é ótimo para fazer exercício físico e precisão no disparo é algo importante. Para isso, podemos calibrar e fazer upgrades nas armas utilizando um cronógrafo, que mede a velocidade e a energia do projétil. E você encontra ele disponível facilmente no mercado. Mas por que não fazer o nosso próprio cronógrafo extremamente preciso com Arduino, economizando grana, aprendendo programação eletrônica, fazendo funções personalizadas para o equipamento e ainda se divertir? E eu vou te mostrar agora nesse vídeo como eu fiz tudo isso. Bora lá? A primeira coisa que nós precisamos pensar antes de construir nosso projeto é na parte física da coisa, do movimento da esfera. Então, nós precisamos medir ali, para fazer um cronógrafo filé com o mínimo de funções, medir a velocidade média dessa bolinha. E para isso nós precisamos entender o que é velocidade média de acordo com a fórmula. Velocidade média nada mais é do que a distância percorrida por essa bolinha dividida pela variação do tempo que ela percorreu essa distância. Então, se nós colocarmos dois sensores separados por uma distância conhecida e calcularmos o tempo que leva para a esfera passar de um sensor até o outro, nós vamos conseguir a velocidade média dessa esfera. Aí nós podemos converter para FPS, que significa pés por segundo, que é a medida utilizada para sincronar armas. Metros por segundo também é utilizada, mas FPS é mais ainda. E a segunda coisa que nós podemos medir com o nosso cronógrafo, que é muito importante para os jogos de Airsoft, para você não acabar com uma bolinha enfiada na testa, é a energia do projétil. Então nós podemos calcular a energia que essa esfera carrega com ela durante o seu movimento e que depois ela vai transferir parte dessa energia para o alvo, né? Então tudo tem que ficar dentro dos limites, normalmente aí no máximo para snipers de 2.8 joules, para não causar acidentes durante o jogo. A fórmula da energia cinética diz que a energia cinética é igual à massa do projétil. A massa nós podemos obter diretamente com o fabricante, nós não precisamos de um sistema de balança conectado ao Arduino, né? O fabricante informa essa medida e normalmente ela tem muita precisão. Para Airsoft, normalmente nós temos bolinhas de 0,20 gramas, 0,25, 0,30, 0,45. Existem diversas outras medidas. 0,45, por exemplo, é utilizada em snipers. Então fica fácil da gente pegar essa informação e jogar dentro do Arduino. Ou eu posso, por exemplo, eu vou fazer isso, colocar um encoder no meu projeto para que eu possa utilizar o encoder para selecionar a gramatura, a massa da bolinha ali. Só girando o encoder eu consigo selecionar. Depois nós multiplicamos essa massa pela velocidade ao quadrado da bolinha. E a velocidade a gente vai obter porque nós vamos utilizar dois sensores e o Arduino vai ler o tempo que demora para essa bolinha passar pelos sensores. Então fica fácil. É só elevar ao quadrado e depois dividir tudo por 2. Perfeito, agora nós temos a energia em joule da bolinha, que é muito útil ter num cronógrafo. Com relação ao sensor, eu quero fazer um sensor capaz de detectar até as menores esferas que nós temos aí para airguns, que são esferas 4.5 milímetros. Normalmente são pistolas airguns ACO2 que disparam essas esferas. Elas são bem pequenininhas e elas são de metal. Claro que esse sensor tem que ser capaz de detectar também chumbinhos 4.5 milímetros, 5.5, 6 e 6.5 ou 6.32, não lembro agora, de carabinas de pressão. E claro, cobrir também as esferas de 6 mm de Airsoft, mas essas são mais fáceis de detectar porque elas são maiores. Foram 2 meses até chegar num sensor que conseguisse realmente detectar as esferas. E, primeiramente, eu pensei em utilizar um LDR. Basicamente, o LDR é um resistor que muda sua resistência de acordo com a variação da luz que incide sobre ele. Dessa forma, eu pensei, vou colocar um LDR de um lado, uma luz clareando ele de outro, e assim, quando eu der um disparo, a munição vai passar no meio, gerando uma sombra no LDR, causando uma mudança, uma variação na resistência. Dessa variação eu mando para um circuito que adequa o sinal para o Arduino, e o Arduino sabe quando a esfera passou. E para poder aumentar a área de disparo, para ficar mais fácil acertar o sensor, eu liguei vários LDRs de um lado em série. Dessa forma, se a bolinha gerasse sombra em cada um deles, seria detectado. Do outro lado, eu coloquei vários LEDs também. Acabou não funcionando porque o LDR ele é um dispositivo que é meio lento para essa velocidade que nós queremos, esse tempo de microsegundos que a esfera passa rápido. Então o LDR não tinha muito tempo de reagir e não gerava uma grande
diferença na saída, uma grande amplitude na saída. Fora que, como eu coloquei vários LEDs do outro lado, basicamente era muito difícil a bolinha gerar sombra nos LDRs porque tinha luz vindo de vários ângulos. Foi aí que eu pensei para poder resolver o problema da lentidão do LDR nessa velocidade e para poder deixar barato também o sistema, eu pensei em utilizar LEDs comuns como detectores. Você sabia que os LEDs comuns que você tem aí no seu laboratório, além de emitir luz, ele também pode sentir essa luz e gerar uma tensão na saída? Basicamente, se você tem um LED azul, ele é sensível à cor desse comprimento de onda azul, ele gera uma tensão e nós podemos utilizar essa tensão para enviar um sinal para o Arduino. Foi aí então que eu criei diversos protótipos colocando vários LEDs ligados em série de um lado e LEDs clareando esses outros LEDs do outro. E novamente, graças a essa configuração de vários LEDs estarem clareando os outros, que seriam os receptores do outro lado, ficou muito difícil da bolinha gerar sombra nos LEDs detectores, porque nós temos luz vindo de vários ângulos diferentes. Fora que os LEDs, eles geravam uma amplitude muito baixa do sinal. Eles tinham pouca luz ali para sentir uma diferença, então eles não conseguiam gerar uma saída com muita amplitude, sendo assim difícil de detectar com o circuito para mandar para o Arduino. Foi aí então que eu resolvi investir um pouquinho mais e utilizar sensores que são próprios para a detecção de luz infravermelha, que são os fototransistores. Eles são bem sensíveis e conseguem entregar uma saída com alta amplitude, porque eles são feitos para isso. E para resolver essa questão da luz vir de todos os lados, eu coloquei um LED só, emitindo, um LED infravermelho emitindo luz. Essa luz passando por uma fenda para limitar ainda mais a quantidade de luz que chegam nos receptores. E liguei todos os fotodiodos em série. Dessa forma, qualquer um que parar de receber luz vai informar para o Arduino. Para enviar esse sinal para o Arduino prontinho, eu precisava preparar melhor esse sinal. Afinal, a amplitude ainda não era tão grande quanto eu precisava. Foi aí que eu utilizei um circuito integrado, o LM358P, para poder amplificar esse sinal e a gente ter ainda mais variação de amplitude na saída. Para poder comparar esse sinal de tensão, eu utilizei o LM339. Dessa forma, a gente obtinha uma saída muito bonita de 0 a 5 volts quando a esfera passava ou não pelo sensor. Dá só uma olhada, eu estou atirando aqui com uma pistola da Crossman Airgun com esferas de 4,5 milímetros e você pode ver que ele detecta muito bem e gera uma onda quadrada bem filezinha no osciloscópio. E é claro que ele também vai conseguir detectar as esferas maiores de Airsoft. Estou aí atirando com o meu rifle e você pode ver que no osciloscópio nós temos ondas quadradas filezinhas para mandar para o Arduino. Feita a parte física e eletrônica do nosso projeto, chegou a hora de fazer a parte de programação. E a questão principal que nós temos que nos perguntar aqui é: será que um Arduino Uno, Nano, Pro Mini rodando a 16 MHz vai conseguir ter velocidade suficiente para ler esses dois sensores, na qual a esfera passa por eles na casa dos microsegundos? Sabendo que a frequência de clock do Arduino é 16 MHz e para cada ciclo de clock ele executa uma instrução, logo esse é o ciclo de máquina também dele, nós podemos calcular o período que demora, o tempo que demora para ele executar uma única instrução. Nós podemos ver então que o tempo que ele demora é de 62,5 nanosegundos, ou bem abaixo do tempo que nós precisamos na casa dos microsegundos para ler o tempo da esfera. Então, tecnicamente, o processador do Arduino daria conta de realizar essa tarefa. O problema é que no Arduino Uno, Pro Mini e Nano, com o processador Atmega 328P, o processador só tem um núcleo, logo ele só consegue executar uma tarefa de cada vez. E no projeto nós vamos precisar de um display para poder exibir as informações. O Arduino vai ter que ler o encoder, vai ter que ler os sensores. Então tem muito mais tarefas para ele fazer do que somente enxergar lá os sensores, medir, calcular o tempo que a esfera leva para passar nos sensores. Logo, dessa forma, não sobra tempo hábil para o processador estar atento para realizar essa tarefa quando ela for necessária. Talvez utilizando interrupções, daria para fazer isso, mas mesmo assim, as interrupções não são instantâneas, elas podem levar até 4 ciclos de clock, dependendo o estado de power, sleep, se o microcontrolador estiver em standby, se ele estiver, por exemplo, nos modos de operação, vai depender. Para resolver esse problema, nós podemos usar o Timer 1 do Arduino. O Timer 1 do Arduino é um dos 3 timers disponíveis dentro do microcontrolador Atmega 328P, e ele basicamente, assim como o processador, é alimentado pelo clock. O clock do cristal de quartzo, a 16 milhões de megahertz. E qual que é a função de um timer ou contador? Ficar contando, basicamente. Ele conta 0, 1, 2, 3, 4, 5.
E como o timer 1 é de 16 bits, ele vai contar de 0 até 65.535. Quando chega nesse topo, estoura e volta para 0 e começa de novo. E o interessante é que esse timer continua contando, é um circuito montado à parte do processador, então ele continua contando mesmo que você tenha um código sendo executado dentro de void loop, mesmo que o processador do seu Arduino esteja ocupado fazendo alguma coisa. Então nós podemos utilizar ele para medir o tempo que demora para a esfera passar de um sensor a outro. Para isso nós podemos utilizar o modo de interrupção Input Capture disponível nesse timer. Basicamente essa interrupção, quando detectar um sinal no pino ICP1, Input Capture 1, né? Que é o pino 8 do framework Arduino, ele vai pegar o tempo que está sendo contado lá no timer, que pode ser 256, pode ser 840, não sei, e armazenar no registrador. Então nós podemos armazenar o tempo na qual a esfera passou no primeiro sensor, depois o tempo na qual ela demorou para passar no segundo, fazer um menos o outro e obter o tempo na qual a esfera demorou para passar nos dois sensores. Como nós sabemos a distância, ela é fixa dos dois sensores, calculamos a velocidade. E dá só uma olhada que interessante esses valores que eu calculei aqui, para nós conseguirmos saber qual que é a velocidade máxima e mínima que o timer 1 do Arduino vai conseguir medir com essa programação bem otimizada, tá? E isso eu ensino dentro do meu curso Mestres do Arduino, um curso que vai desde o básico até o avançado de Arduino. Olha só, com o timer 1 nós conseguiríamos medir velocidade máxima de até 800.000 metros por segundo, ou 2.624.672 FPS. Isso é mais velocidade do que a arma mais potente do planeta consegue disparar, para vocês verem como, mesmo rodando a 16 MHz, dá para fazer muita coisa com o Arduino. Mas é claro, nós temos que buscar um equilíbrio entre precisão e velocidade. Para isso, eu selecionei um pré-scaler de 8. Então, basicamente, eu mandei um circuito dentro do Arduino dividir o clock de 16 MHz por 8. Para diminuir um pouco a velocidade do clock que chega no timer. Dessa forma, a velocidade mínima que o nosso cronógrafo vai medir é de 80 FPS, o que tá bom, nenhuma arma dispara menos que isso no Airsoft. E a velocidade máxima vai ser 656.000 FPS, bem acima do que a gente precisa. E olha só que interessante a precisão. Para a velocidade de 375 FPS, que é uma velocidade comum para as armas de Airsoft, nós vamos ter uma precisão de 0,05%, extremamente preciso. Para poder exibir as informações para o usuário, eu vou optar por utilizar esse display OLED 128x64, que tem um ótimo contraste e faz comunicação I2C com Arduino. Para a gente poder inserir as informações no display, eu vou optar por esse encoder. Para poder alimentar o nosso projeto em campo, vou escolher essa bateria 18650 junto com uma placa BMS com o circuito integrado TP4056. E para poder ligar e desligar nosso projeto, uma chave gangorra pequenininha. Aí é só montar o circuito de acordo com as informações que você encontra no meu site aqui embaixo. Lá você encontra o circuito, informações extras e também os arquivos STL para você poder fazer o download e imprimir na sua impressora 3D. Tudo aqui embaixo. Só na hora de imprimir, cuida para não escolher a cor laranjada, que foi a cor que eu escolhi para o sensor, porque a cor laranjada, conforme vocês podem perceber aí, passa muita luz. Isso pode deixar o nosso sistema menos preciso, causar interferências no nosso sensor. Para isso, eu imprimi de novo a capa do sensor na cor cinza e, como vocês podem ver, não passa quase nenhuma luz. Chegou o momento do teste e aqui eu tô com 3 armas, sendo 2 pistolas PT92, uma HCO2 da Crosman, sem blowback, ela não tem blowback, é uma pistola muito boa. O fabricante promete 350 FPS. Nessa daqui, nós também temos uma PT92, porém da Crosman, Full Metal, a minha queridinha, movida a Green Gas. E claro, minha arma principal, que é uma Netune 10 da Ross, modificada. Agora ela está com a mola original para a gente testar e nós vamos cronar ela. O fabricante diz que ela atinge originalmente até 380 FPS. Gatilho destravado. E bora lá. Ligando o equipamento aqui do lado, ele primeiro mostra uma mensagem. Aqui energia em joules, aqui a gramatura da bolinha que você pode selecionar. Aqui a velocidade em metros por segundo, que também é utilizado. E aqui a velocidade principal em FPS. Se você clicar aqui, você pode escolher a gramatura da bolinha. Tá bom? Vamos deixar em 0,20, que é o padrão para testar essas armas aqui. Primeiro disparo, PT92 da Crosman, CO2. 354 FPS. O fabricante diz que suporta consegue uma velocidade de 354, ótimo. Segundo disparo, 361, 351, 358, 369, 362.
Acabou a munição. Confirmar se acabou a munição. Acabou? Então vocês viram que bate exatamente com as informações do fabricante. É claro, pessoal, que o FPS ele depende, principalmente nas pistolas a gás, CO2 e green gas, da temperatura ambiente. Quanto maior a temperatura, maior a pressão dentro da arma e dentro do cilindro de gás. Bora lá, primeiro disparo, PT-92BK da QGK. 329 FPS, o fabricante diz 330. 319, 309, 308, 302, 295, 290. Essa arma aqui também bateu o FPS de acordo com o que o fabricante diz, e vale lembrar que para tiros sequenciais vai gelando o magazine e diminuindo a pressão do gás, por isso que a velocidade cai. E outra, o meu green gas está bem no finalzinho, tá? Bem no finalzinho mesmo. Agora chegou a vez da Netune e da Rossi, o fabricante indica como FPS máximo 380 FPS. Primeiro disparo, Netune 10 da Rossi, bora lá. 369 FPS. 1.27 joules. Bora para os próximos. 379, 380, olha só, batendo certinho. 378, 379. Deixa eu dar um full aqui. Bora colocar no full. Acabou a munição. Agora eu vou carregar de novo o carregador com bolinha 0,20 e nós vamos trocar a mola por uma mola da KPP M125, que promete até 400 FPS. Dá só uma olhada na diferença. Bora lá então, Netune 10 da Rossi com mola M125 KPP. Primeiro disparo, 400 FPS, olha lá, 1.49 joules, legal, 122 metros por segundo, 397, 399, 402. Deixa eu dar um full aqui, para vocês verem como o nosso projeto com Arduino lê bem rápido, né? Um bônus para vocês, pessoal, bora cronar também. Esse rifle aqui, que está completamente original, é um rifle Sniper M24 Desert Storm da Rossi. E vocês viram como o Arduino possibilita nós fazermos projetos de forma simples, simplificada, mais simplificada pelo menos que antigamente. É muito divertido, muito prático e é extremamente útil. E se você quer aprender Arduino, eu tenho um curso meu próprio, que vai do básico até o avançado de Arduino, onde lá eu respondo sua pergunta em até no máximo 48 horas. Lá tem aulas ao vivo todo mês diretamente comigo para tirar suas dúvidas, aulas gravadas com muita qualidade, um curso 4.9 estrelas de 5, galera. Esse é o melhor caminho que existe hoje no Brasil para você se tornar um mestre do Arduino. Se quiser participar desse curso e entrar para o grupo secreto de mestres do Arduino, são mais de 700, o link está aqui na descrição, as vagas estão abertas nesse momento, não perde a chance. Carregador, munição 0,20, que é a que a gente utiliza para cronar, beleza? Ferrolhada, 3, 2, 1. O fabricante promete 500 FPS, olha lá, 478 FPS com 2.12 joules, está abaixo dos 2.8 joules que é permitido nos campos normalmente. Bora para mais um disparo? Bora lá, ó. Mais um disparo. 495 FPS. Mais um para não perder a graça. 497. Lembrando que uma outra vantagem, além de todas que eu já falei aqui, de montar o seu próprio cronógrafo, é que você pode criar funções personalizadas, funções que nem existem nos cronógrafos comprados, né? Dá para você, por exemplo, criar uma função que é medir a quantidade de tiros dados por segundos, para testar, por exemplo, AEGs, né? Rifles elétricos, para medir a quantidade de tiro que ele dá por segundo. Claro que isso já existe em cronógrafos comprados, mas você montou o seu com Arduino bem mais barato comprando da China, né? E você pode implementar a função que você quer. Então pega esse meu código como base e brinca do jeito que quiser. E não se esqueça de se inscrever para o meu curso Mestre do Arduino. E recado, pessoal, eu acabei de inaugurar agora o meu canal de Airsoft, onde eu vou postar dicas sobre armas, testes, modificações e jogos. Eu jogo principalmente de DMR e de Sniper. Tem muito tiro massa lá que eu levei e que eu acertei também. Então se inscreve no meu canal, link na descrição. Curta, se inscreva no canal Marlonard aqui e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.